Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Nossa Atualidade Jurídica de hoje, eu converso com o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. João Sluzinski, que vamos falar de pejotização. Doutor Odilon, é um tema que está muito em alta agora, em moda, não? Que tema em debate, né, atualmente, né, Guaraci? Acho que é importante que a gente comente aqui no teu programa, não uma visão do empregado, uma visão do empregador, mas de realmente o que essa matéria traz de complexidade, Sim. o que ela traz de complexidade e como ela tem sido analisada até então pelos tribunais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, e agora o Supremo quer decidir essa matéria e regular se existe uma licitude ou não na contratação de um PJ, que a gente chama, que normalmente é uma pessoa física, normalmente via de regra é uma pessoa física, que tem uma empresa, né, que presta serviço, né, para um tomador do serviço ou para uma outra empresa, né? Então, a questão é definir, né, essa questão contratual, se ela é lícita, se ela ofende, então, ou mascara um real contrato de trabalho que deveria ser regido pela CLT. Não, é isso que nós temos que debater hoje aqui. Claro, para isso está conosco o Dr. João, né? Então, João, o que é pejotização e por que esse tema se tornou tão relevante nas relações de trabalho atual? Certo, agora sim, mais uma vez agradeço pela oportunidade de estarmos falando para o pessoal, para o público, o convite de estarmos falando de um tema que sim está em alta hoje, mais uma vez no Brasil. E por que ele está tão, mais uma vez, aquecido? Porque o que aconteceu nas realidades das relações de emprego no Brasil? Houve, a partir de uma reforma trabalhista, a flexibilização das formas de contrato de trabalho. E aí vem uma delas, que é a pejotização, que nada mais é do que a contratação de uma pessoa como PJ, como uma pessoa jurídica, para prestar serviços a uma empresa, a um empregador. Só que, claro, a esse ponto, como bem colocou o Dr. Odilon, existem alguns requisitos que não podem ser afastados e tão pouco feridos, porque senão estarão confrontando a legislação que é a CLT, que é o emprego formal. Isso tem que ter uma divisão bem clara nos quesitos aí para entabular esse contrato de trabalho. Ou seja, isso aí já é curiosidade de jornalista, né? Nesse caso não tem custos profissionais, custos de trabalho, não, né? A pejotização não tem, só tem aquele contrato direto com o profissional que fica sem contrato de CLT, né? Isso, ele parte de uma formalização distinta do contrato formal de trabalho. Quando a gente fala contrato formal de trabalho, a gente lembra sempre da carteira de trabalho, CLT, e até mesmo as contribuições decorrentes desse vínculo. O PJ não, vamos tratar como PJ, tá? Ele é um contrato diretamente do empregador com o prestador de serviço de uma forma mais restrita a fins de recolhimento, não tendo nada que recolher por causa desse contrato específico. Doutor, teve uma decisão que determinou o levantamento da suspensão de processo envolvendo pejotização. Isso. Qual foi o impacto disso? O impacto mais importante neste momento é permitir que os processos tenham o andamento deles retomado. E o que eu digo do permitir? Existem demandas de mais de 1 ano, 2 anos em discussão, discutindo exatamente a pejotização, onde eles não poderiam estar em andamento devido a um tema lá do STF que determinou a suspensão de todas elas. Agora, com esta nova decisão, vamos chamar assim, ele autorizou que todos aqueles processos que tratam da pejotização estejam voltando à sua regularidade até um determinado ponto que a gente vai passar a explicar no decorrer. Agora eu pergunto para vocês que são especialistas nisso, por exemplo, se tem uma empresa que contrata um funcionário de PJ, né? Tem um tempo de duração para isso? Tipo, para ficarem como PJ? Não. Não, Guaraci, não existe isso. O grande problema nessa questão que está sendo debatida é se essa contratação de um PJ
uma pessoa física, um prestador de serviço que tem a sua empresa, né? Se essa contratação ela é lícita ou não. Tá? Antes desse debate do Supremo, essa suspensão, existia essa forma de contratação PJ, não é proibido, né? Só que ela não pode ofender, né, a própria legislação do trabalho quando há requisitos que não são mais de uma prestação de serviço, né, realmente, mas há todas as características da relação mesmo de emprego, né, com remuneração, subordinação, todos aqueles elementos de uma própria relação de emprego, e isso realmente aí nós não teríamos como acolher, né, que essa é uma contratação lícita. Mas veja bem, existem formas e práticas de contratação de PJ que são plenamente regulares e lícitas, né? Claro. O que se tem que definir para a segurança jurídica é que forma é essa, quais são os requisitos. De que maneira é feita. De que maneira é feita, né? Isso. Então, a gente entende, Guaraci, é muito importante comentar aqui no teu programa, que o que existe hoje no Brasil, né, que faz com que as empresas contratem de forma lícita ou ilícita essa relação de PJ. Sim. É porque o custo da folha, a tributação, o custo da folha de pagamento é alta. É muito alta. Então eu tenho um custo muito alto, que nós, às vezes o empresário vai lá, se vê compelido e diz, olha, como é que eu vou contratar pessoas com esse custo? E aí se vê, assim, pressionado pela questão tributária de contratar de uma forma mais econômica. Mas, às vezes, se atrapalham que essa forma mais econômica, havendo os requisitos de uma verdadeira relação de emprego, pode ser um custo e uma condenação judicial elevada. Que poderá sair mais caro. E aí é que nós precisamos no Brasil da tão famosa segurança jurídica. Onde se encontra essa segurança jurídica? Eu entendo particularmente que isso quem teria que definir, né, a pejotização, se ela é lícita ou não, era o Tribunal Superior do Trabalho. Ele tem competência e faz parte da competência constitucional dele e conhecimento de muitos anos para definir se uma relação ali de trabalho existe, né, os requisitos de uma relação de emprego. Tá? E esse ponto é essencial. Tá? Eu acho que vem em bom momento para a gente estabelecer realmente uma pejotização lícita, diferenciada de uma pejotização ilícita. Claro. Bom, isso é importante também colocar, como disse o Dr. Odilon, que essas contratações elas sempre existiram, não é algo novo. Sim. Não é a partir desta discussão que está no Supremo que agora se criou a pejotização. Não. Quantos profissionais a gente conhece de forma autônoma? Quantos profissionais estão integralizando as suas empresas, constituindo aquela forma para fins de regularizar o trabalho? Só que não pode de forma alguma uma intervir a outra, não pode mascarar esse tipo de vínculo empregatício. Esse é o motivo de hoje termos um tema no Supremo tendo que estar discutindo isso. Está sendo discutido. Na prática, doutor, o que muda para os trabalhadores e empresas com a retomada do andamento dessas ações judiciais? Principalmente, Guaraci, esse ponto ele é muito importante, por isso se brigou tanto pela essa retomada, que é a questão das provas processuais. E a gente está falando em especial da prova testemunhal. Quando a gente fala da retomada dos processos, a gente sempre tem que lembrar que o tempo ele sempre é um prejuízo para chegarmos numa definição. E isso, quando eu chamo de prejuízo, é a prova. É aquela testemunha que tu convida para ela depor a teu favor, a favor do trabalhador ou até mesmo da empresa. Porque existem organizações, as empresas, especificamente falando, que elas descrevem para todo aquele trabalhador a forma de contratação e o momento da prática se deturpa. E vice-versa, a mesma forma. O trabalhador entra com uma forma PJ e, na realidade, ele está tendo um vínculo empregatício. E essa retomada, a importância maior, o que muda, tanto para o trabalhador como para a empresa, essa possibilidade de voltar a produzir a prova. E, claro, os andamentos das instruções processuais, dos julgamentos de recurso, das sentenças também de primeiro grau, isso é muito importante. Porque nós temos impacto mais de um ano com processos parados. Por uma decisão que poderiam eles estar, como agora vão voltar a ter o andamento.
Claro, alguma consideração, doutor Odilon? Não, eu acho que está bem colocado pelo doutor João. Eu acho que a questão que se debate muito é a definição, né? Claro. Essa é uma prática existente, pejotização é uma forma, sim, de uma prestação de serviço, mas nós temos que aqui esclarecer, assim, um ponto essencial desse tema é a questão se existe ou não determinada subordinação nessa relação. Claro, claro. E que tipo de subordinação é essa, né? Claro. Né? Então, esse é o ponto central, porque, às vezes, claro, tem requisitos que não ajudam a formar a licitude de uma pejotização. Imagine alguém que é uma empresa que sempre emite a sua nota fiscal, né, na numeração sequencial, sempre para o mesmo tomador dos serviços ali, né? Isso não ajuda. Mas um elemento importante eu tenho autonomia na prestação desse serviço, porque eu estou falando assim de pejotização, a minha pessoa física, lá com o meu CNPJ, mas eu presto o serviço pessoalmente, recebo aquela contraprestação, mas eu tenho, ou seja, um dever ali de subordinação ou não em relação a essa empresa. E esse é um ponto que tem que ser definido. Tem que ser definido. Doutor, quais critérios a Justiça do Trabalho costuma utilizar para diferenciar uma prestação de serviço legítima de uma relação de emprego disfarçada? Exato. Como perfeitamente colocou o doutor Odilon. São essas a realidade fática da prestação de serviço. O que efetivamente está acontecendo nos contratos de trabalho. E quando a gente fala o que está acontecendo, é com a pessoalidade, é com a subordinação, com a onerosidade. O que é isso? Aquela pessoa que for contratada de uma forma PJ, ela não pode ter esses requisitos inerentes diretamente ao contrato que ela entabulou com a empresa. Ela tem que ter aquela liberdade contratual, ela não precisa estar cumprindo o horário, ela precisa estar cumprindo uma prestação de serviço. Entendi. Essa é a grande distinção, contrato de trabalho com prestação de serviço. Claro. O PJ ele tem a finalidade de ter uma prestação de serviço para a empresa. A contratação sendo lícita, respeitando os requisitos, está tudo certo. Tudo certo, para ambas as partes. Para ambas as partes. A Justiça do Trabalho ela tem esse dever frente a esses enfrentamentos de cuidar exatamente isso, se onde que está esse contrato que está sendo entabulado. Claro. E por isso nós estamos conversando nesse Isso aí, para isso a gente precisa esclarecer, com né? certeza. E a gente tem que esclarecer aqui no Garcia Advogados Associados. Doutor, essa decisão tende a aumentar a segurança jurídica nas contratações e ainda existem pontos de incerteza que devem ser acompanhados? Ela é uma decisão, essa do levantamento das suspensões, ela é um passo importante para uma definição. Contudo, ainda temos que ter uma cautela, que isso é um tema que ainda está em discussão e não está definido. O momento da definição, nós vamos analisar ponto a ponto, seguir trabalhando em cada processo de forma individual para defendermos tanto a pejotização como também os contratos de trabalho, mas tem que lembrar que esse passo a mais a gente sempre olha de uma forma importante. Nunca é negativo a retomada dos processos, poder voltar a discutir isso frente à Justiça do Trabalho. Claro, e para isso nós estamos aqui, né, doutor? Para esclarecer tudo isso. Com certeza, Guaraci. Acho que tem um ponto aqui que a gente tem que comentar também da importância desse tema, né? A gente tem visto até uma posição do próprio governo não apoiar que exista uma pejotização simplesmente livre de qualquer critério, né? Porque nós estaríamos falando e também prejudicando o nosso próprio sistema de previdência, porque aí como é que ficam as contribuições previdenciárias, como é que nós ficamos no nosso regime de previdência, né? Ele tem muito aporte de desconto, inclusive, do empregador e do empregado, né? A gente se desconta na folha, né? Normalmente um percentual de 20% sobre aquele valor de remuneração, que é destinado ao nosso regime de previdência, né? Então, isso é importante definir qual é realmente o critério para que a gente tenha uma liberdade contratual de contratar certo. E segurança também. Segurança, Exato. né? Eu acho que esse é o ponto que tem que ser definido para todos, para toda a sociedade seria muito importante, né? Que beleza. E aproveitar esse momento, né, que temos esse julgamento para os trabalhadores e as empresas
estruturarem essas relações de trabalho, partirem a verificar o que está sendo decidido, o que está sendo comentado e a partir daí formalizar da forma mais correta possível. Para isso nós estamos na Atualidade Jurídica aqui no Garcia e Garcia Advogados Associados. Esse tema então foi de pejotização, com o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. João Siluzinski, é isso? Siluzinski. Isso aí. Tá certo? Bom, vou aprender ainda. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos, no próximo programa nós estaremos com vocês, trazendo mais atualidades aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados com o nosso Atualidade Jurídica. Até o próximo programa. Tchau! Atualidade Jurídica com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia.